iniciar o nosso estudo do canal pedagógico, tá? Nós iremos do canal Pensamentos Pedagógico. Eu me chamo Tereza, sou pedagoga, e iremos falar sobre os grandes teóricos, que é um assunto muito interessante, né? E nós iremos falar sobre a escola de Sumer. Então, eu creio que você já tem ouvido falar sobre essa escola, que como que ela surgiu, quem fundou e os objetivos dela. Vocês vão ver que é muito interessante a história dela. Ela foi fundada em 1921 e pela época que ela foi fundada e até hoje ela é super moderna. Causou grande rebuliço na época, né? Porque ninguém tinha uma linha de pensamento daquela época e ninguém nem falava em ensino democrático, né? Ele foi o primeiro, ele foi o precursor. Então, essa escola foi fundada na Alemanha, em um pequeno vilarejo chamado Ellerau, próximo de Dresden, que nasceu a escola de Sumar, em agosto de 1921. O nome inicial era outro, era International School, mas a ideia básica era a mesma, que viria a ser desenvolvida mais tarde na Inglaterra. Ele dirigiu a escola até sua morte em 1973. Hoje, a Sumer segue sendo referência mundial em pedagogia democrática. Ela está super atual, super moderna nos nossos dias, sendo que ela foi fundada no século passado quase, né? Tem mais de 100 anos. Qual foi o propósito? Né? O propósito e a filosofia da escola era bem claro e definindo o que haveria ali. Um governo democrático e que a escola se baseava nas crenças de que a criança é boa e que a criação e a autoexpressão são mais importantes do que o mero aprendizado que era dado antigamente, né? Onde as crianças não podiam expressar nada. As escolas eram super rigorosas nessa época, o professor que sabia tudo, o aluno não sabia nada, né? E essa escola veio para derrubar tudo, esses ensino daquela época, né? Imagina o impacto causado por todos com a fundação de uma escola com pensamentos tão modernos para a época. Vocês conseguem imaginar, né? É, e foi difícil, né, para ele naquela época, porque ele foi muito perseguido. A escola Sumeril rompeu com o modelo, olha, rompeu, teve uma ruptura com o modelo da escola autoritária, conteudista, daquela que ensinava o que? A decorar, das crianças tinham que decorar, decoreba, né, como eles falam, Paranei, a verdadeira educação começava com o quê? Com a liberdade. Ninguém tinha liberdade antigamente, viu, gente? Os alunos não são obrigados a assistir às aulas e todas as decisões escolares, até as punições, são tomadas coletivamente em assembleias democráticas, né? Onde adultos e crianças têm o mesmo peso na votação. Nem acreditava que uma criança deve viver sua própria vida, não a vida de seus pais, que seus pais achavam que ela deveria viver, nem a vida exigida por um educador que achava saber o que é melhor para ela. Aqueles educador que acham que sabe tudo e as crianças não sabem nada. Para ele, o papel da escola era garantir um ambiente saudável, livre do medo e da repressão, onde as crianças pudessem crescer, mas não demorou muito para que Ney percebesse que a sua filosofia de liberdade entrava em um choque com os costumes locais e da época também, né? As restrições à espontaneidade, à música popular e até a alegria simples incomodava o espírito livre do educador escocês,
né? Muitos odiavam, né? Por isso ele decidiu mudar sua escola para a Austrália e pouco tempo depois ele fixou residência definitiva na Inglaterra, em Leiston, onde nasceu oficialmente a escola Submerged e como a conhecemos até hoje, que existe ainda, viu, gente? Ela atravessou um século, hein? Com muitas perseguições, ele não desistiu. Muitos o criticaram, é verdade. Alguns disseram que a sua escola era caótica ou permissiva demais. Muitos preferiam ver a escola dele fechada. Achavam absurdo ele ter uma escola assim, né? Porque o novo incomoda, né? Os outros. Mas os alunos que passaram por lá, muitos dos quais se tornaram adultos confiantes, criativos, responsáveis, são a prova viva de que uma educação baseada na liberdade não é risco, e sim uma revolução silenciosa. Num tempo em que tantos jovens sofrem com ansiedade, pressões escolares e desinteresse pela aprendizagem, o legado de Ney se torna ainda mais atual no dia de hoje, né? Ele nos lembra de que educar não é adestrar, mas sim ajudar cada ser humano a florescer em sua individualidade. Ele respeitava o aluno como todo, né? A escola de Sumarço não é apenas uma escola, gente. É um símbolo de resistência, hein, gente? Resistência. Um convite a repensarmos o que realmente importa quando falamos de educação. É possível formar cidadãos livres se a escola os prende em regras rígidas e punições constantes? Vocês acham que as crianças aprendem desse jeito? De, ficar de castigo. Antigamente tinha as crianças apanhavam com palmatória. Como que é a cabeça dessas crianças, né? Vamos estudar quais era a sua linha de pensamento, a filosofia, a sua didática e qual iria fazer a diferença nessa escola com pensamentos tão modernos para a época em que ela foi criada. Em primeiro lugar, Ney mantém uma fé inquebrantável na bondade da criança. Ele acredita que a criança não nasce deformada, covarde, nem autônomo, destituído de alma, mas com comportamento que pode ser o quê? Educado, né? Desculpa que aqui, ó, teve um pulinho aqui, mas dá para entender, né? Que nós temos que moldar, né, o pensamento dessa criança, né? O alvo da educação para ele é estar interessada na vida e trabalhar corretamente, procurar encontrar a felicidade, ter sucesso profissional, né? Você tem que ajudar as crianças a ter sucesso, né? Profissional. É por isso que a gente educa a criança hoje em dia, né? Para ela ser alguém especial nesse mundo, né? A escola, Sumarcio, ela rompeu com o modelo autoritário, conteudista. Para Ney, a verdadeira educação começa com a liberdade. Os alunos não são obrigados a assistir todas as aulas, todas as decisões escolares, até as punições, eles são tomadas coletivamente em assembleia democrática, onde adulto e criança, né, tem peso na votação. Ele acreditava que a criança deve viver a sua própria vida, não a vida de seus pais. Nós já tínhamos falado isso, né? Que para ele a liberdade era tudo. Muitos o criticaram, é verdade. Alguns disseram que sua escola era caótica, permissiva demais, mas os alunos que passaram por lá foram alunos excelentes, viu, gente? Ela não é apenas uma escola, é um símbolo, um convite a repensarmos o que realmente importa quando falamos em educar. É possível formar cidadãos livres se as escolas prendem regras rígidas? Não, né? Claro que não. Então, ele
dele maior, gente, era educar, educar profissionalmente para ser alguém esse mundo que vivemos, né? Na educação, o desenvolvimento intelectual não é o bastante. A educação deve ser ao mesmo tempo intelectual e emocional. Na sociedade moderna, encontramos uma separação crescente entre cérebros e sentimentos. A educação deve ser ao mesmo tempo intelectual e emocional, né? E aqui ainda foi repetido, hein, gente? As experiências do pensamento e não reconhecimento imediato de que o coração sente, os olhos veem e ouvem. A educação, segundo Ney, deve ser introduzida com as necessidades físicas da criança. A criança não é altruísta, pois ela ainda ama no sentido de verdade. O altruísmo se desenvolve depois da infância. Não podemos esperar que uma criança haja igualmente um adulto, porque a criança não é um adulto, né? Ela ainda está em fase de desenvolvimento. Não podemos ensinar ela como se ela fosse um adulto em miniatura, né? Criança é criança. Disciplina e castigo, dogmaticamente expostos, geram medos, e medos geram o quê? Hostilidade, paralisando o esforço e a autenticidade do sentido. A disciplina extensiva imposta às crianças, ela é prejudicial, impede o desenvolvimento psico sadio. A liberdade não significa indisciplina. Para Ney, esse princípio é muito importante. Ele insiste que o respeito pela pessoa deve ser mútuo. Uma criança não é e não pode suportar pressão, que de várias maneiras lhe impõe intimidação, medo, revolta, entre outros. As crianças ficando com medo, ela não aprende nada, né? Ela fica amarrada praticamente. A necessidade de um princípio voltado ao uso da transparência. Ele focava muito nisso, tinha que ter transparência. Aí vocês vão entender o que ele falava com isso, transparência. Segundo os estudiosos que estudou muito sobre a escola de Sumércio, ela procurava usar do quê? De total transparência com os alunos e não aceitam mentiras. E nem aprova que professores também mentem. Olha só a importância. A filosofia da escola é o quê? É usar de transparência total e respeito mútuo entre alunos, professores e a comunidade em geral. Se você tiver essa base de transparência, né, não viver no mundo da mentira, do faz de conta, você vai ser uma pessoa digna quando crescer, né? Responsável. O desenvolvimento humano torna necessário que a criança corte os laços essenciais que a ligam à sua mãe. Preste bem atenção nisso aqui. Não está dizendo que você vai odiar a sua mãe, nada disso. Não tem aquelas crianças que tudo eles têm que pedir para a mãe, amarrar o sapato, para a mãe fazer tudo por eles. Então, aqui ele ensinava a criança a ser independente, procurar ser mais independente, né? Para que não seja totalmente dependente e possa vir a ser independente. Deve procurar reconhecer a sua capacidade de comunicar-se, procurar emprego, reconhecer o mundo intelectual, emocional e artisticamente. Hoje em dia a gente está vendo muito jovem que eles vão procurar serviço, leva o pai, os pais falar no lugar dele. Você sabia que está assim? E naquela época, ó, 100 anos atrás, ele já ensinava a criança a ter autonomia, ser independente, não depender tanto do pai. É isso que eles estão falando aqui, ensinando a criança, né? O sentimento de culpa tem, antes de mais nada, a função de prender a criança. A autoridade são empecilhos para a independência, pois inicia um ciclo que oscila constantemente entre a rebelião, o
rebelião, o arrependimento, a submissão, né? E nova rebelião. Não importa que a punição seja representada por castigo corporal. Você pune a criança, ela fica rebelde. Se você coloca ela de castigo, ela vai ter outra rebelião. E sucessivamente, ela não vai melhorar. Aqui que ele quer dizer isso. Não é o caminho certo, né? Não importa a punição seja representada por castigo corporal, pela privação de amor ou pelo fato de se conseguir que o castigo se sinta como verdadeiro intruso em seu meio. Todo esse sentimento de culpa gera medo e o medo gera hostilidade e hipocrisia. Nós estamos vendo isso no nosso dia a dia, né? As crianças não respeitam professor, não respeitam pai, não respeitam ninguém. Aliás, está até matando pais, tá? Então, alguma coisa está errada na nossa educação ultimamente, né, gente? É a hora da gente repensar. A escola sumiu, sumiu. Não oferece educação religiosa. Vocês vão saber o porquê que ela não oferece. Não é função dela. Por quê? Porque, segundo Ney, a batalha não é entre os que acreditam na teologia e os que não acreditam, e sim entre os que acreditavam na liberdade humana. A função dele era ensinar o aluno ter liberdade, ter responsabilidade e ser educado pela vida. Ele separava a educação da religião. Ele não tenta educar as crianças para si. Ajustaram muito bem a ordem em focar apenas na educação das crianças para ter um futuro feliz com valores morais e que irão levarem para os restos da sua vida. Ney é um grande realista. Sabe-se que, sabe-se que mesmo quando as crianças, né, que educa não venha a terem grande sucesso, eles terão adquirido senso de autenticidade, que evitará com eficiência que se faça desajustado ou miseráveis mendigo. Gostou desse conteúdo? Então vocês deixem seus comentários que você possa pensar sobre a proposta de Ney, como seria aplicar essas ideias nas escolas de hoje. A escola da Vila e outras escolas segue a mesma coisa desse aqui, tá? E nós iremos. Não acaba aqui só nessas partes aqui, não, já tem mais, tá? Então ele ainda falava que a defesa irrestrita da liberdade como característica essencial de Schumer provoca bastante mal entendidos, já que muitos facilmente se confundia a liberdade pregada com a anarquia. A liberdade não é uma anarquia, mas muita gente que desconhecia, né, a filosofia da escola e os ensinamentos dele, eles achavam que era uma escola que só tinha anarquia lá dentro, viu, gente? O exagero e a incompreensão chegaram a tal ponto, né? Contava Ney, que desconsiderando a necessidade do bom senso, muitos visitantes, ao verem os armários sem tranca, sem nada, né? Ficavam admirados, né? Chocava com a falta de liberdade. Eles achavam absurdo. Lá nada era fechado, trancado, porque eles tinham o quê? Responsabilidade, liberdade. Não precisava fechar tudo a chave. Bonito isso aí, né? Naquela época, né? Vocês lembram que a escola antigamente tinha chave, tinha tudo, ninguém podia nem olhar, né? Quanto mais mexer, né, gente? Então, a não compulsoriedade de se frequentar as aulas era outra prática que desde sempre provocava entusiasmo, né? E perplexidade, imensa curiosidade sobre seus resultados. Aqui nós estamos falando um pouquinho do que as pessoas achavam, né?
A insistência com que Ney dizia interessar pela futura carreira dos seus alunos, podia ser doutores, pedreiros, não lhe importava, mas sim pelo seu caráter, sinceridade, tolerância. Assustava muita gente. Eles queriam crianças com o quê? Com caráter. Hoje em dia está faltando muito, né? Pessoas de caráter. Mas o fato é que crer em depoimento de ex-alunos e professores, os insucessos acadêmicos foram relativamente poucos. Só uma minoria ficou algum tempo ou dias, meses, em um ou dois casos, né, sem ir às aulas, que lá eram diariamente oferecidas. Muito pouco faltou às aulas, viu, gente? Eles faziam questão de ir. Ney, ao falar dos seus antigos alunos, ao longo dos seus 52 anos da sua longa vida na escola, sempre alertava para o que considerava como sucesso escolar. O que para ele era sucesso escolar? Segundo ele, o sucesso é a habilidade de trabalhar alegremente, de viver positivamente. Sobre essa definição, né, a maioria dos alunos de Sumar teve uma vida bem sucedida. A maioria dos alunos. Então, quer dizer que era uma escola top, né? Uma escola boa. Apesar de todos acharem ruim, porque ninguém tinha uma escola igual a dele. A dele era moderna, as crianças tinham liberdade, as crianças gostavam de ir à aula e a escola era bonita, né? Nós estamos vendo aqui, é uma escola linda, né? Ney falava com orgulho também dos ex-alunos, médicos, professores, titulares, matemáticos, cientista, advogado, artista e com especial carinho a dois alunos que até os 16 anos de idade mal sabia ler. Ele entrou na escola com 16 anos e não sabia ler, dois alunos dele. Para Ney, os livros são o material menos importante na escola. Por que, que ele pensava isso? Porque tudo quando, quanto a criança precisa aprender é ler, escrever e contar. O resto deveria compor-se de ferramentas como argila, esporte, teatro, pintura e muita liberdade. A maior parte do trabalho escolar que os adolescentes fazem é simplesmente desperdício de tempo, segundo ele, de energia, de paciência, rouba a juventude, seus direitos de brincar, né? Então, ele coloca sobre os ombros moços cabeças velhas, moço novo de cabeça velha, aquilo que o professor conteudistas querem impor para as crianças, sem liberdade, né? Praticamente amordaçados. Não pretendo denegrir o ensino, mas o ensino deve vir depois do que? Do brinquedo. Ensino não deveria ser temperado com brinquedo, e sim se tornar, né? Se tornar uma rotina na vida da criança. A brincadeira, a liberdade, que assim as crianças têm mais vontade de estudar, né? Ney afirma também que é interessante verificar que as crianças livres gostam de matemática, alegra-se com o estudo de geografia e da história. Crianças livres escolhem entre as matérias oferecidas, né? Apenas os que lhe interessa. Crianças livres passam a maior parte do seu tempo em outros interesses, carpintaria, é, metalurgia, pintura, leitura de ficção, representações, jogos, fantasia, audição de disco e de jazz, né? Então aqui, gente, ó, Pestalozzi, ele também tinha uma linha de pensamento assim. Os alunos nunca sabiam que aula que ia ter. Eles poderiam também escolher, né?
e eles poderiam estudar matemática e, ao mesmo tempo, fazer desenhos, porque ele achava que assim também estava a mente estava desenvolvendo, né? Dos dois lados. Ele acreditava que a criança adquiria mais conhecimento. Então, nós temos vários teóricos que sempre usou liberdade e teve um ensino diferenciado do que a gente está acostumado a ver, né? No nosso dia a dia. A escola de Sumiu, segundo Ney, até hoje não produziu nenhum gênio. Mesmo em Sumiu, há algumas crianças que se sintam culpadas por não aprenderem números suficientes de lições que gostaria de aprender. A criança sente vagamente que todo ambiente exterior é contra o brinquedo e a favor do trabalho. Ney esse Rousseau, Rousseau do século XX, que só iria ler Emílio em 72 e descobrir com humildade que o que um homem escreve em teoria 200 anos atrás, ele estivera praticando na ignorância das suas ideias. Durante 50 anos, anunciava que em sua escola as emoções vêm primeiro e que o desenvolvimento intelecto acabaria ocorrendo com o tempo, né? Na medida de cada um. Então, aqui você viu que a escola dele pregava liberdade acima de tudo. Para ele, o essencial era a liberdade. Que a criança tendo liberdade, a criança poderia aprender, né? Nós temos muitas escolas nessa linha. Seria bom a gente fazer uma pesquisa de quais escolas aqui no nosso país que segue essa linha, né? Democrática, é um ensino democrático, um ensino inovador, que os alunos aprendem sem se sentir culpado por nada, né? Mas é por gostar da lição que está fazendo, né? Então, eu espero também depois fazer um estudo baseado no como era o ensino antigamente, aquela escola rígida, que as crianças pareciam engessadas, não podia nem se mexer. Nós vamos ver a diferença dessa escola com outras escolas. Se vocês conhecem mais alguma escola, né, dessa mesma, que segue essa teoria, né, de pensamento, vocês me escrevam. E vocês desculpa que teve alguns errinhos quando eu digitei e na correria, né, a gente acaba errando um pouquinho. Mas queria passar para vocês, eu acho que eu consegui, tá? E vamos, na medida do possível, a gente vai melhorando mais, né? Vai melhorando, vamos em frente com nossos estudos. E que eu gosto muito de estudar sobre os teóricos e sobre o ensino que dos grandes teóricos de antigamente, né? Porque hoje, como diz, né, nada se cria, tudo se copia. Que muitas teorias que nós vemos hoje teorias que já foi feita no passado, elas só foram melhoradas, tá? Então agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.